Olá pessoal, mais um Mídia Certa, hoje recebendo Carlos Paino, da Caniza Comunicação de São Carlos. Paino, muito obrigado por ter atendido o meu convite aqui para bater esse papo a respeito sobre comunicação e publicidade e você que tem uma experiência tão grande nessa área, hoje inclusive como professor universitário da Unicep na área de marketing, comunicação das agências, atendimento. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Virgílio, o convite e sempre que precisar, se a gente puder fazer algo, pode contar com a minha presença, com alguma experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos na própria Caniza e na vida profissional durante a Embrapa, enfim. Isso, você ficou um bom tempo na Embrapa, né? E você era responsável pela área de comunicação, isso, né? Exato. De uma corporativa, não é isso? Isso. E depois que você aposentou da Embrapa, parou, e aí você partiu para a área, efetivamente, da área de comunicação, publicidade e propaganda. E aí você montou a Caniza. Como é que foi essa mudança, sair do mundo corporativo, muito embora a Embrapa seja estatal, né? Isso. Mas sair desse mundo corporativo e entrar para a área de publicidade e propaganda. Como é que foi essa mudança aí? Não foi por acaso, Virgílio. Sim. Veja, eu atuando nessa área na Embrapa durante 29 anos, né? Especificamente na área de comunicação e transferência de tecnologia, durante os últimos 12 anos da minha vida profissional, até a aposentadoria. Mas eu tenho um filho que é formado aqui pela Uniar em Araraquara, que é formado em publicidade. Olha, que bacana. E no momento em que me aposentei, nós conversamos e resolvemos então fundar a Caniza Comunicação. Poxa. E inclusive foi ele que procurou e colocou o nome da agência como sendo Caniza. Né? Da onde vem Caniza? Caniza, existe um estudo, interessante isso. Existe um estudo que fala sobre o problema de 3 pontos. Então, o nosso cérebro sempre prima pela perfeição. Então, onde você enxerga 3 pontos, muito embora não exista, você enxerga um triângulo. É aí o nome Triângulo de Caniza, né? Então, aproveitando essa deixa do nome Triângulo de Caniza, onde você vê que algo que realmente não existe, né? Porque o cérebro trabalha para isso. Sem dúvida. Nós até colocamos isso no nosso site. Qual é o diferencial da Caniza? E procuramos nos basear nisso. Não enxergar o óbvio que todo mundo vê. Perfeito. Mas é procurar nas entrelinhas, das sair fora da observações. Exatamente. Tá. E buscar algo de interessante, diferenciado. Entendi. Né? Não que a gente seja diferente do mercado, mas na questão do atendimento, na questão da qualidade, na questão do bom gosto, a gente sempre procura e busca sempre aprimorar isso. Tá. Sempre aperfeiçoar, sempre com leitura, sempre com contato com elementos experientes que atuam na área, para a gente poder dar e prestar um atendimento profissional, né, e adequado a quem nos procura. Quantos anos tem a Caniza? 8 anos. E me diga uma coisa, você, além de estar na Caniza, você também, hoje, você é professor nas disciplinas de marketing e atendimento também, né? Exato. Na Unicep, em São Carlos. Em São Carlos. Que é sempre um prazer tão grande a gente receber o pessoal de São Carlos, que eu estava falando para o Paino, é um sacrilégio falar que a gente sai daqui e vai viajar para São Carlos. Não vai. É um passeio daqui até lá, né? Hoje é e de tudo lá polo, cá. né? É a questão do polo regional. Exato. E quem não enxerga isso está totalmente equivocado, não é verdade? Exato. Esse mercado hoje é um só. Mas voltando, hoje você dá aula na Unicep a respeito de atendimento, não é isso? Como é que é hoje o entendimento dos alunos com relação ao atendimento, que eu vejo, uma opinião antes que você fale, como um dos fatores mais importantes de uma agência de publicidade, que é o atendimento. Por meio do atendimento, Virgílio, é que a gente consegue esclarecer e convencer o cliente, principalmente aqueles que nunca trabalharam com uma agência e desconhecem o que uma agência de publicidade e propaganda pode fazer por ele. Além não só da questão de campanha, de lançamento de produtos, da propaganda em si,
né? Mas para se posicionar a empresa dentro do mercado de uma forma adequada, porque hoje a mídia vem evoluindo cada vez mais e tão rapidamente, a dinâmica é tão grande, né? Que novas linguagens, inclusive, estão surgindo aí. Sem dúvida nenhuma. E você tem que se adequar a isso. E levar essa estrutura toda, através do atendimento, para aquele indivíduo, e principalmente aqueles que não têm o hábito, ou nunca trabalharam com uma agência de publicidade e propaganda. E mostrar qual é o verdadeiro papel da agência, por que existe uma agência, né, de publicidade e propaganda, o que ela faz, como faz e como deve ser feito, para que a marca, o produto, a empresa seja bem vista no mercado, de uma forma coerente, de uma forma que corresponda a essa dinâmica da linguagem que vem vindo hoje. Então é isso que a gente busca. Esse é um dos diferenciais que a gente procura atuar dentro da Caniza, né? E isso aí a gente vem constantemente passando para os alunos, mostrando, aprimorando. Agora, esse tópico é um tópico que eu reputo como um dos mais importantes na área de publicidade e propaganda, em agências de publicidade. Evidentemente que dentro das agências você tem área de criação, tráfego, enfim. Mas o atendimento é o que é é a grande ferramenta para trazer as informações, que é o que é mais importante, eu acho, né? Trazer as informações do teu potencial cliente para dentro do teu negócio, que é a agência de publicidade, para poder, a partir dessas informações, começar a transformar a campanha ou o planejamento de campanha ou estratégico de um cliente. Se você tiver um erro nesse tráfego de cliente, agência, o que vem para frente, muito embora você possa ter uma ótima difícil, criação, né? Tal, acaba prejudicando, não é isso, Painho? Houve um tempo, e ainda existe, de pessoas, e até de professores que dão ênfase à criação. Se você pegar o histórico da propaganda aqui no Brasil, você vai ver isso em diversos autores. Passaram por diversos momentos, deram uma ênfase muito grande na área de criação, né? E o que não corresponde à realidade. Que era o grande glamour, né? Exato. Glamouroso. Hoje é o seguinte, é que eu inclusive brinco com meus alunos, falo, você não é marqueteiro, você é um publicitário. Isso. Né? Então, como um publicitário, você tem que se ater em determinadas situações. Não deixar que a sua reputação, seu conhecimento, seus estudos caiam na vala comum. Você é um publicitário e é o seguinte, olha, da mesma forma que a empresa precisa da propaganda, não adianta ela ter bons produtos na prateleira, se isso não for comunicado. É verdade. E como é que você comunica bem? À medida que você tem boas informações, né, do dono do produto, né, para que você possa transmitir isso para o público em geral. Então, com essa caminhada e com essa nova estrutura aí que a gente está vendo, observando, né, na criação de novas formas de se comunicar, hoje aí as mídias sociais, né? Sem dúvida. Então você tem que se adequar a isso. E o atendimento é fator primordial para você obter essas informações. E o bonito disso tudo, Virgílio, é que quando você vai fazer o atendimento, você se depara com várias situações. Com aquele cliente ou potencial cliente que julga saber tudo, né? E na realidade ele te coloca uma série de situações e não é nada daquilo. E aqueles que julgam às vezes não saber nada, mas têm um bom conhecimento do mercado que atua. Então a gente tem que ter a sutileza, né, de distinguir, de perceber isso. E buscar, né, não só nas entrelinhas, não só no óbvio, entender qual é a real necessidade, né, desse cliente, qual é o problema desse cliente. O que eu sempre digo, Paino, é que a primeira coisa que porque na verdade eu rezo isso como se fosse uma cartilha, uma religião aqui. Nós publicitários temos que ser vistos, principalmente os donos de agência, ou o cara de atendimento da agência, temos que ser vistos como vendedores, é verdade, porque todo mundo é vendedor nessa vida. Mas principalmente, fundamentalmente, como consultores. Né? Eu acho que essa palavra é uma palavra que exprime tudo aquilo que a gente pode dar
oferecer ao potencial cliente que não conhece publicidade e propaganda. Ele não sabe como se comunicar. E aí tem que realmente, eu fico muito feliz quando uma empresa busca uma assessoria, uma consultoria de uma empresa de publicidade e propaganda, porque realmente mostra que esse cara está buscando o caminho certo. Exato. Que é um exemplo que eu sempre dou aqui. Se eu quero comprar um carro, eu não sei nada de carro. Eu vou buscar uma consultoria de quem realmente vende carro. Exato. Não é um cara que vende fruta, vende carne. Eu vou buscar um cara que vende carro. E ali o cara realmente vai me dar toda a consultoria que eu preciso. E eu acho que essa parte de atendimento que você fala é fundamental nesse sentido. Não tenha dúvida. Veja, eu comecei a falar, depois eu mudei um pouquinho o assunto, mas às vezes eu até brinco com meus alunos a respeito do que é o atendimento, que isso representa na vida, não só da agência ou para a agência, mas para o seu cliente. Isso, claro. Então, veja, hoje, que eu chamo de micreiro aí, né? Essa meninada hoje tem uma facilidade muito grande, enorme, se trabalhar com diversos softwares. E às vezes faz até peças bonitas. Sim. Apresenta para o indivíduo essa peça lá no Corel, no Photoshop, até às vezes bonito de se ver, mas que não causa impacto. Não atende à realidade dentro do glamour da comunicação como ela deve ser feita, não atende. Né? Não leva a mensagem. Não leva a mensagem adequada. E aí, quando você volta a fazer um atendimento, ou for fazer um atendimento com esse indivíduo que utilizou o serviço desse micreiro, né, não de um publicitário, né, eu já gastei muito dinheiro, não tive retorno. E não vai ter. E aí que vem a grande frustração, que é uma coisa que a gente vai falar agora no segundo bloco. Vamos dar um pequeno intervalinho, mas isso que você abordou agora é fundamental para que a gente possa alavancar o nosso segundo bloco aqui nesse bate-papo tão legal que eu estou tendo contigo aqui, Paino. Ok. Tá bom? A gente volta já já com o Carlos Paino, da Caniza Comunicação de São Carlos. Até já. Só o fim do ano proporciona momentos inesquecíveis, novas situações e novos objetivos. E é por isso que desejamos a você e toda a sua família um feliz e abençoado 2016. Boas festas! É o que deseja Pastequilo, do tamanho da sua fome. Curta nossas redes sociais. Pensou em seguros? Walter Romão Seguros. Aviamento São Lucas. Costura, tricô e crochê. Investir o dinheiro público de forma séria e responsável para atender às necessidades da população é prioridade da Prefeitura de Araraquara. Hoje a gente tem médico e tem respeito no posto de saúde. Na educação, além de ganhar o prêmio de melhor merenda da região sudeste, a Prefeitura informatizou as escolas e garantiu vagas para todas as crianças. Agora eu aprendo muito mais rápido com a ajuda de um computador. Araraquara do jeito que a gente gosta, primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Enquanto houver o sorriso de uma criança, haverá razões para sorrir. Enquanto houver fé, haverá sonhos a se sonhar. Enquanto houver amor ao próximo, haverá motivos a se comemorar. Boas festas é o que deseja. Ok Meio Ambiente. Locação de banheiros químicos, coleta de resíduos industriais e de fossa. Paulinho Acessórios e Manutenção em Celulares. Acabamentos e Companhia. A casa da sua casa. Araraquara, do jeito que a gente gosta. Primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Desde 2009, a Prefeitura desenvolve o maior programa habitacional já realizado na história de Araraquara. Mais de 10.816 novas unidades pelo programa Minha Casa, Minha Vida já foram entregues, incluindo as faixas 1 e 2. Só para se ter uma ideia deste número, 4.670 unidades foram entregues à população de renda menor, sendo que 90% dessas casas estão em nome de mulheres, garantindo assim moradia com dignidade. Outras 1.200 moradias serão entregues no Vale Verde e Jardim do Vale. Já o Jardim Estância das Rosas beneficiará famílias com renda mensal acima de 2 salários mínimos. Araraquara, do jeito que a gente gosta. Primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Olá pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, recebendo hoje Carlos Paino, da Caniza Comunicação. Paino, aliás, que
tem um pé aqui em Araraquara, né? O irmão dele é dono do laboratório Paino, quem não conhece, não é verdade, Paino? É muito conhecido. Muito conhecido, um laboratório de primeira grandeza aqui, super conhecido, tradicionalíssimo aqui em Araraquara. Paino, a gente deixou aqui um gancho a respeito disso que você estava dizendo, né? Da qualidade que depois você tem que passar para o teu cliente uma garantia de bons resultados e não deixar o cliente imaginando que ele gastou. Exato. E sim investiu. Exato. Não é verdade isso? É verdade. Essa é uma situação, às vezes, ela se torna até às vezes embaraçosa para você convencer aqueles que acreditam que qualquer um pode fazer publicidade, qualquer um pode fazer propaganda. Ora, se fosse assim, para que escolas, para que faculdades? É, claro. Então, a gente procura, dentro dessa realidade, focar para o aluno, né? E focar o aluno no mercado, na realidade de mercado. Bacana. Então, a gente tem que fazer esse divisor de águas. Para o micreiro é micreiro, para fazer os trabalhos dele escolar, tá ótimo e tal. Mas um trabalho profissional tem que ser nessa área aí do publicitário. Ele que entende, ele que vai saber dosar a mensagem, criar a mensagem, inclusive. Quando todas as peças publicitárias são feitas, a gente procura dimensionar e balancear isso. Fazer com que essa comunicação atenda da melhor forma possível espaço, tempo e histórico da empresa. Unindo essas qualidades todas dentro de uma criação muito bem feita. Agora, isso é muito importante. Sem dúvida. Agora, vamos supor aqui que você tenha uma criação muito bem feita, né? Vamos começar do começo. Um atendimento bem feito, um briefing bem passado, né? Uma criação bem feita, né? A peça pronta, ou as peças, e aí a escolha do planejamento estratégico de mídia. Aonde ele vai colocar o cliente, né? Que mídia? Essa é uma outra grande dificuldade que a gente vê no mercado. Muitas vezes a gente vê determinados anúncios, seja em televisão, VT, spot de rádio, anúncio de jornal, mal colocados, ou seja, não é adequado, né? O formato, aquele cliente está falando com um público que não é o público dele. Esse é um outro problema que a gente sente ver, não vou dizer muito, mas algumas vezes que é falta realmente de estudar o cliente a fundo, o público de cliente, do cliente a fundo. Casa, né? Não casa. Você vê que... Você fala, esse cara está falando para quem, meu Deus do céu? Exato. O público dele não está aqui. Exatamente. Né? Essa é uma... Normalmente, quando a gente faz o atendimento, eu sempre coloco para o cliente o seguinte, dependendo da situação, por exemplo, tem clientes que me pedem, como é que eu estou sendo visto no mercado? A questão do posicionamento. Importantíssimo. Né? Falei, bom, o problema é o seguinte, só cabe uma situação aí. Você não é no achômetro, não é só na simples observação. Daí, a gente fazer um planejamento de pesquisa. Isso. Né? Tem clientes que me pedem, escuta, como é que eu estou sendo visto pelos meus clientes? Falei, só fazendo uma pesquisa. Sem dúvida. E a gente teve um caso lá, que depois isso se tornou até um trabalho de TCC lá na faculdade. Dona de um restaurante, né, quando se implantou a área azul, lá em São Carlos, sim. Ela pensou em mudar o local do restaurante, falou, aqui agora com a área azul, eu vou perder cliente, que era muito... Os clientes eram vendedores, estudantes, e estava até procurando um ponto. E a meninada lá, os meus alunos, eu falei, vamos fazer um trabalho e tal. E casualmente um dos grupos escolheu esse restaurante. E no brief está bem claro que ela estava procurando um novo ponto, contou o histórico e tal. Eu falei, olha meninada, antes seria interessante dela falar em mudança e tal, que se fizesse uma pesquisa para a gente posicionar bem a empresa, conhecer bem o problema e traçar uma campanha, traçar aí um planejamento. Seja de mídia, seja de marketing, né? E não deu outra. Pelo contrário, pela implantação da área azul, iria alavancar melhor o negócio dela. Você tem uma rotatividade maior, obrigatoriamente. Por quê? Porque muitas vezes, como acontece às vezes em grandes restaurantes, pizzarias, por exemplo, às vezes você vai com família, chovendo e tal, você tem que parar longe, que não tem local para estacionamento. A área azul ajudou nisso. Porque você tem uma rotatividade maior. Agora, simplesmente, basta depois você sugerir uma campanha que ela pague
pelo menos se não pagar a totalidade da área azul, que pague numa promoção 50% do valor da desconto na nota, né? Para o cliente. Enfim, tem N formas de você trabalhar com isso. Mas antes de tomar uma decisão radical, eu vou mudar. Então essa situação você só vai conhecer se você, primeiro, no atendimento, como nós dissemos há pouco, é você fazer um bom briefing, um bom atendimento. Então, para isso, você precisa conhecer o cliente anteriormente, o produto, a empresa, verificar qual é o real pensamento, qual é a real atitude desse seu potencial cliente, ou mesmo cliente com relação às coisas que estão acontecendo. E a partir daí, dependendo da situação, você entra num planejamento de marketing, com uma pesquisa, se necessário, que nem todo caso necessita de uma pesquisa. Mas se for necessário você fazer, para você dar um bom embasamento no planejamento de comunicação. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que praticar uma coisa quando você faz um atendimento, quando o teu atendimento vai até o cliente, pela primeira vez, segunda, ele tem que pular o balcão. Ele tem que mudar de lado do balcão. Ele tem que sair do lado de cá como publicitário e tem que pular o balcão e ir para lá como empresário do negócio. Se sentir como dono do negócio. Exato. Quais são, e saber fazer as perguntas. Qual é o teu produto, público-alvo, quais são os problemas que você enfrenta para a colocação do teu produto, posicionamento de marca, fortalecimento de marca. Eu acho que isso cria uma empatia do publicitário com o negócio, que você sai de lá exatamente sabendo onde é o problema que você deve botar o dedo. Não é isso? Exatamente. E o que é melhor disso tudo é que você passa a inspirar no cliente ou no potencial cliente uma coisa que é muito importante na nossa área, a questão da confiança, da confiabilidade. Isso. Então, à medida que você leva informação, jogando claro, falando não há necessidade de se inventar ou reinventar a roda, jogue claro quais são os problemas, saiba falar não. O não muitas vezes é muito superior ao sim. É óbvio, é claro. Você esclarecer, elucidar o cliente naquilo que realmente, como você está enxergando, você está vendo, afinal de contas, você estudou e está estudando dentro de uma continuidade, sempre estudando o mercado dele. Eu costumo, antes de fazer um atendimento, se é um mercado novo para mim, eu vou atrás, vou verificar quem são os principais concorrentes, como é que estão atuando. Fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa. É isso aí. Isso é o básico da gente. Isso é a função do publicitário. Não do micreiro que só simplesmente faz uma peça bonitinha aqui e leva isso pro ar. E isso atrapalha muito, às vezes, o nosso mercado para esses clientes ou potenciais clientes que não conhecem a realidade do trabalho de uma agência. Então ele vai pelo mais barato. Olha, mais uma vez pegando um gancho do que você está falando a respeito do mais barato. Uma coisa que a gente tem falado bastante aqui sobre isso. O mais barato com as mídias digitais, as mídias sociais hoje, né? Que é o grande... como é que fala? Antigamente se falava tchan, mas não é tchan, mas do momento. É o grande... É o trunfo mesmo. Do momento, né? Não me lembro. Glamour. Glamour do momento, a grande sacada do momento, Isso. Que são os Facebook, Googles e assim por diante. E que hoje um varejista, um cliente, um empresário, ele acha que ele está descobrindo a América, né? É claro que é importantíssimo a mídia social. A mídia digital é importantíssimo, eu acho que realmente a gente não pode ficar sem. Agora, isso leva o cliente muitas vezes a achar que o mais barato, eu vou pagar mais barato e vou ter o mesmo resultado. Lê do engano. Engano, né? Totalmente. Lê do engano, porque aí é que é gasto mesmo. Né? O interessante disso tudo, não há dúvida nenhuma, isso a gente está vendo aí, que as mídias sociais estão ganhando cada vez mais um terreno grande aí. Mas é o seguinte, o indivíduo que... Eu já vi vários casos lá dentro da minha agência, é o seguinte, o indivíduo misturar a vida pessoal dele com a empresa e vice-versa, colocar coisas pessoais nas mídias sociais da empresa, vira uma salada. Agora, independente disso, a mídia social é dinâmica, é rápida, é bonita, é gostosa de trabalhar, mas tem um senão. Se o indivíduo não estiver preparado, né, ou alguém preparado para atuar as 24 horas em cima da mídia,
Passa vergonha. Vai passar vergonha. Até porque existe aquela concorrência maldosa que coloca propositadamente, né, alguns itens aí contra, né, e você tem que ter um antídoto para administrar isso. E não simplesmente responder ou tentar responder ao pé da letra, que você simplesmente vai jogar álcool na fogueira. Não tenha dúvida. Então você tem que ter um profissional que entenda do assunto, que entenda muito da empresa, da marca, do produto, para poder, né, trabalhar com isso e, em alguns casos, até se defender. Agora, não é qualquer um e qualquer pessoa que está habilitada a isso. Isso é com o tempo e para a pessoa que vai trabalhar com isso, deve conhecer muito bem a empresa, muito bem o produto, né, e muito bem o mercado. Aí trabalha tranquilo. Porque é uma coisa muito delicada, né? Porque trabalha não só apenas com a parte... o varejo, a mídia social não trabalha apenas com a parte de venda, mas trabalha, como todas as outras mídias, mas pelo dinamismo, a imagem na mídia social ou no digital, no marketing digital, ela é muito avassaladora, né? Ela te bate de frente. Se você não souber trabalhar isso, realmente você passa vergonha. Passa. E aí você vai lá, contrata o cara que sabe fazer um templatezinho, vai lá, monta, tá legal, tá bom, é a minha página, eu vou vir vender por aí. Aí o cara acaba quebrando a cara. São coisas que acontecem que no dia a dia você vai trabalhando e convencer o elemento, né, com relação a essas coisas que nós comentamos, os cuidados. Isso. Né? Agora, nós temos uma situação também um pouco complicada, né, que o indivíduo só usa as mídias, seja ela qual for, mas principalmente a social, as mídias sociais, por serem praticamente aí custo zero, né, para vender. Marketing não é isso. Né? Você só não fica passando, tá, toda hora entupindo as pessoas, o cliente, com venda. Você tem que se relacionar de uma outra forma. Muitas vezes, vamos fazer site, eu vejo, às vezes, empresas concorrentes à minha, né? Nós precisamos fazer site. Pô, precisa. O site hoje é uma boa mídia para você trabalhar. Mas tem que ser uma coisa dinâmica. Não é aquela vez, você entra a primeira, vai a segunda vez, a terceira vez, as mesmas coisas. Então, chega na quarta vez, não vou, é sempre a mesma coisa. Tem que ter uma dinâmica a isso. Tem que levar essas mensagens para o cliente, né? Não só na questão de vendas. Não é só para vender. É você se comunicar de várias formas, com dicas, né? com recomendações. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, tanto de ordem econômica, social, política. Problemas aí com doenças de tudo quanto é lado. Você tem que se tornar também uma empresa um pouco mais sensível às exigências, né? Não é só responsabilidade social. Essa é uma palavra. Essa é uma palavra que a gente... Aliás, é um negócio que eu gostaria muito de trazer um dia alguém aqui que fale sobre responsabilidade social. Paino, nosso tempo terminou. Puxa, a vida foi tão rápida. Tão gostoso falar aqui com quem é do ramo, como tem sido sempre aqui no Mídia Certa. E eu quero te agradecer mais uma vez a tua vinda, viu? E com certeza abrir o espaço aqui para a TV Cultura Paulista, para o pessoal da Caniza, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Para a gente é mais do que importante a gente também comunicar o nosso negócio, né? Levar alguma informação, né, para os nossos clientes e aqueles potenciais clientes, né? Tá, eu que agradeço o seu convite, Virgílio. Muito obrigado. Um prazer estar com você aqui. Muito obrigado, viu? Ok, pessoal. Lembrando que o Mídia Certa vai ser reapresentado, como toda semana, no sábado, amanhã, às 17 horas. Eu e o Carlos Paino, da Caniza Comunicação de São Carlos, esperamos por vocês. Até lá.